O mito de Rômulo e Remo. Os gêmeos Rômulo e Remo são filhos da princesa Réia Sílvia, de Alba Longa, parte do reino etrusco. Ela era filha do reino Mitor e sobrinha de Amulho. Esse deu um golpe de estado e se tornou rei da região. Prendeu no Mitor e confinou a princesa à castidade, a tornando sacerdotisa da deusa Vesta, para que ela não tivesse filhos dignos do trono. Porém, o deus Ares, ou Marte, estuprou Réia Sílvia, que então deu à luz aos gêmeos. Para salvá-los, os gêmeos foram colocados dentro de uma cesta deixada na beira do rio Tibre. Essa cesta ficou encalhada perto da região das 7 colinas. Rômulo e Remo foram achados pela loba Luperca, que os amamentou até que foram encontrados pelo pastor Fausto e sua mulher, que criaram os dois como filhos. Quando cresceram, Remo se indispôs com outros pastores locais, que então o levaram para o encontro do rei Amulho, que, sem saber da sua origem, o prende. Fausto então conta para Rômulo sobre o seu nascimento. Ele invade o castelo do rei e o mata, e liberta Remo e seu avô no Mitor, que depois dá permissão para os dois construírem uma cidade perto do lugar onde foram encontrados pela loba, na região das 7 colinas. Os dois então discutem onde devem construir a cidade, pois Rômulo quer construir no local exato onde foram encontrados, no Monte Palatino, e Remo deseja construir a cidade perto do Monte Aventino. Para decidir, eles consultam a tradição etrusca, e enquanto Rômulo vê 12 abutres no Monte Palatino, Remo só vê a metade, o que dá direito a Rômulo e o torna o escolhido. Ele risca um sulco no topo da montanha para marcar o início da cidade e diz que quem ousar atravessar essa linha será morto por ele. Remo, com raiva por não poder escolher o marco inicial, cruza a linha com desprezo e é morto pelo irmão. Rômulo se torna o primeiro rei de Roma sozinho. Ele se preocupa em povoar a cidade e cria um refúgio para todos os devedores, banidos e assassinos da região, que são, em sua maioria, latinos e sabinos. A origem da loba Luperca pode ser considerada uma alegoria do fato que provavelmente os gêmeos foram achados e amamentados por uma humana, já que em latim a palavra lupa ou loba tem sentido pejorativo atribuído a prostitutas. O surgimento da loba pode ter sido ligado ao surgimento dos patriarcas, que exaltavam sua superioridade pela genética, e lobos são conhecidos por andarem somente em grupos familiares, de até 7 integrantes. Esse sentido foi também recuperado pelos fascistas em 1930, pelos mesmos motivos, e era comum o uso de um broche de lobo para mostrar quem era puramente italiano. A simbologia do lobo pode tanto ser analisada com sentido positivo quanto negativo, já que esse animal é bem ambíguo. O lobo é muito venerado pelas suas semelhanças com os humanos, pela sua astúcia, inteligência, sociabilidade e compaixão. O lobo também enxerga melhor de noite, que remete ao seu sentido divino e celestial. Também é considerado um guardião e por muitas culturas é analisado como guerreiro, sentido que aparece diversas vezes nesse mito, como no próprio pai dos gêmeos. O lobo, no entanto, pode ser considerado mau, principalmente pelas suas características de ambição, luxúria e crueldade. Como podemos perceber, então, o que faz o símbolo do lobo ser tanto amado quanto odiado é que suas características representam o comportamento humano. O símbolo dos gêmeos também pode ter diferentes sentidos, dependendo da cultura analisada, e se assemelha com os lobos em muitas características. Também são encarados por muitas culturas como guerreiros e, como no caso dos lobos, remetem ao comportamento humano com as suas diferenças e conflitos internos. Representam a fertilidade, assim como o lobo, e também têm sentido celestial e divino. Enquanto iguais, os gêmeos são considerados uma bênção, pois representam equilíbrio e harmonia interna. Mas se diferentes, podem simbolizar o caos, a falsidade, a destruição e o desentendimento entre os dois, como, por exemplo, a fatal discussão entre Rômulo e Remo sobre o marco inicial da cidade. A origem da família de Rômulo e Remo já foi analisada por vários historiadores, chegando a 2 principais hipóteses. A primeira é que descendem de troianos, e a segunda de que seus antepassados são arcádios.
A primeira teoria é mais aceita do que a outra, porém as duas representam a passagem do poder econômico, cultural e político da Hélade e Mesopotâmia, ou seja, as culturas mais antigas, para a cidade de Roma.